Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, eu sou Cynthia Schenkel e hoje eu vou falar nesse vídeo aqui sobre um dos assuntos que mais surgem dúvidas e que mais me perguntam nas consultorias, nas mentorias de quem tá começando aqui no universo da consultoria, que é: Cynthia, como que eu estruturo o método da minha consultoria? O que eu falo nas minhas sessões de consultoria? O que eu entrego nas sessões de consultoria? Será que eu preciso executar o plano para o cliente? Eu tenho que dar uma aula para ele durante a sessão da consultoria? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, então fica aqui, já te inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os vídeos que eu coloco aqui sobre consultoria, infoprodutos e vendas. E bora lá pro conteúdo então do nosso vídeo. Então, gente, começando aqui o nosso vídeo, vamos começar alinhando alguns pontos. Primeira coisa, consultor, consultora não é o executor. Você está prestando um serviço de consulta, de orientação. Então, você não vai ter que executar as coisas para o seu cliente. Você vai estruturar um plano de ações do qual ele vai executar essas ações. É ele quem precisa colocar isso em prática no negócio ou na vida dele. Então esse é o primeiro erro que muitas vezes as pessoas cometem, né? De querer entregar a orientação e ao mesmo tempo executar tudo para o cliente. E não é esse o papel do consultor, da consultora. E o segundo ponto também é que a consultoria ela não é uma aula. Você não vai estar numa sessão com o cliente simplesmente para despejar conteúdos para ele. Você precisa passar a orientação certa com a solução que ele vai implementar no negócio dele ou na vida dele. Inclusive, deve deixar claro para o cliente como que funciona o processo da sua consultoria, quais são as etapas e o papel de cada pessoa nesse processo. O papel do consultor e o papel do cliente. Mas vamos lá, como que você pensa aí o método para entregar a sua consultoria? O primeiro ponto, obviamente, você precisa ter um problema que você vai resolver ali na sua consultoria. Então, qual é o problema que você vai resolver para o cliente? Né? Qual foi a solução que você vendeu para ele, né? Em relação a solucionar o problema que ele vem enfrentando? Por exemplo, se você ofertou uma consultoria para as redes sociais, para o posicionamento dele, por exemplo, no Instagram, você vai ter que entregar, né, informações, conteúdo, um plano para que ele consiga obter esse tipo de resultado, para que ele consiga, então, se posicionar, para que ele consiga, então, atrair os clientes certos para o negócio dele. Então, o problema que você propôs solucionar, você tem que pensar em soluções para que ele consiga atingir aquele resultado ali. Então, vamos lá. Pensando na estrutura de consultoria, já tem um vídeo que eu falo aqui sobre como que é a estrutura base de uma consultoria, onde a gente passa pelo diagnóstico, pela proposição do plano de ações e o acompanhamento. Então, na etapa do diagnóstico, você precisa levantar questões, informações que vão te ajudar a definir esse plano. Então, na etapa do diagnóstico, você precisa analisar que tipo de informação eu preciso extrair desse cliente para entender o momento que ele está, o que ele vem fazendo de certo ou de errado, para que a partir disso eu consiga então propor ações de melhoria nesse sentido. Então você vai levantar informações que podem ser por meio de um formulário que você envia para ele, ou mesmo na sua sessão de diagnóstico você vai fazer essas perguntas-chave para levantar essas informações. A partir do momento que você tem essas informações, que você sabe o que ele está fazendo, como ele está fazendo, né, o que está certo, o que está errado, para que você possa propor as melhorias, você vai analisar essas informações, você vai analisar esses dados que você coletou e a partir dessa sua análise você vai pensar em quais as soluções para aquilo que ele vem fazendo de errado, que vai com essas ações ele vai conseguir avançar. Então, coletei os dados, coletei o material, eu preciso saber quais as perguntas-chave que eu preciso coletar dele, as informações que eu preciso coletar. Passo para essa etapa de análise, analisar como é que está o momento atual dele, o que ele vem fazendo, o que ele precisa melhorar. E aí, a partir dessa análise, você vai pensar no plano de ações. E esse plano de ações, ele pode ser um passo a passo de atividades que ele precisa executar para melhorar. Você pode entregar um relatório
com esse apontamento, essa análise que você fez e essas ações que ele precisa executar, que pode ser desafios que ele vai realizar durante um período, ações que ele vai realizar durante um determinado tempo, né? Ou se ele precisa buscar algum tipo de informação, que tipo de informação é essa? Ou se você já vai entregar essa informação, esse conteúdo, para que ele consiga, então, ter esse conhecimento para aplicar no negócio dele, tá? Então, nessa etapa aqui também, você precisa pensar, né, que tipos de materiais que você pode entregar para ele. Então, assim, fica mais interessante eu entregar todas essas informações do plano dele num quadro do Trello, por exemplo? Se você entende que o seu cliente, ele utiliza esse tipo de ferramenta, isso pode ser algo bacana, porque ele já está familiarizado com essa ferramenta e você vai entregar as informações ali, vai compartilhar um quadro com ele com todos os pontos que ele precisa executar. Agora, se o seu cliente ele não é tão adepto desse tipo de ferramenta, talvez o mais interessante é você preparar num documento do Word mesmo, ou numa planilha do Excel, quais são as ações, as etapas que ele precisa passar, tá? Então, isso é muito, muito importante. A gente não adianta você querer criar a sua consultoria sem analisar como é que é o dia a dia do cliente, sem analisar o que ele vai poder realmente aproveitar. Porque não adianta só entregar a ferramenta e ele não conseguir avançar, porque ele não sabe utilizar daqueles recursos. Então, pense, como primeiro ponto, né, é analisar que tipos de recurso que o meu cliente consegue utilizar e que melhor vai ser para ele conseguir avançar e chegar naquele resultado que a gente está propondo ali na consultoria, tá? E aí, por último também, não menos importante, né, é fazer esse fechamento da consultoria com um relatório. Então, você pode pensar num relatório que traga essas informações de todos os passos que vocês avançaram e, em resumo, o que ele precisa, então, fazer para que ele alcance aquele objetivo e também o que acontece se ele não colocar aquelas ações em prática, né? Os riscos que ele pode estar correndo ali se ele não executar aquilo. Isso é um opcional e também, né, opcional também você ter uma reunião de acompanhamento que a gente chama, que é uma reunião no final da consultoria ou alguns dias após a entrega do plano, que você vai analisar com ele o que foi executado, o que foi feito, o que precisa ser ajustado, o que ele não conseguiu avançar e ele ficou com dúvidas. Então, esse espaço, esse último encontro de acompanhamento é mais no sentido para uma validação, para que tu consiga fazer os últimos ajustes ali para ele, para que tu consiga dar as últimas orientações e também para fazer esse fechamento da consultoria e quem sabe aí já buscar um feedback nesse último encontro com o cliente, tá bom? Então, espero que com esses passos, com essas etapas, tu consiga aí criar o teu método da consultoria, criar os materiais que tu vai entregar. E já me conta aqui embaixo nos comentários qual é a consultoria que você está pensando em desenvolver, ou se você já tem uma consultoria, eu quero saber, vou olhar aqui. E nos vemos nos próximos vídeos então. Não se esqueça de curtir aqui o vídeo se você gostou e compartilhar aí para que chegue a mais outras empreendedoras também que querem se tornar consultoras digitais. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!